Demolidor Renascido é o revival, ou seja, a renovação e também em alguma medida a reimaginação da série Demolidor da Netflix. Série essa que teve 3 temporadas lançadas em 2015, 2016 e 2018. A série original da Netflix, vale lembrar, é baseada bastante em um ideal mais mundano, digamos assim, menos cartunesco e mais voltado para o realismo das ações. E faz sentido ter isso em mente para analisar essa nova proposta da Disney, para que seja possível perceber em que medida essa nova série consegue se aproximar ou se afastar do seriado que ela propõe a dar uma continuidade. E é justo considerar isso pensando que a pré-produção dessa série foi bastante turbulenta, já que o roteiro foi reescrito. Anteriormente a série ia ser um procedural, ou seja, ia ter o vilão da semana ou o caso da semana. Já agora a série possui uma história que vai perpassar todos os episódios. Houveram rumores também de que essa série não ia se apropriar da cronologia das séries da Netflix e queria se utilizar de alguns dos personagens, principalmente do Charlie Cox como Demolidor e do Vincent D'Onofrio como o William Fisk, o Rei do Crime. Os outros personagens iam ser interpretados por outros atores. Já a versão atual, considerando somente o trailer, dá pra perceber que alguns dos atores presentes na série da Netflix voltam, como é o caso da Deborah Ann Woll, que interpreta Karen Page, do Elden Henson, que interpreta o Fog Nelson, do John Bertal, que interpreta o Pistoleiro, e da Eilert Zurer, que interpreta a Vanessa Fisk. Assim sendo, a própria série se posiciona como uma continuidade das 3 temporadas do Demolidor da Netflix. Eu vou tomar essa série como parte de uma história maior, que foi contada em outras temporadas, mas não somente isso, não somente na dimensão da narrativa. Eu vou tomar essa série como uma herdeira de uma estética própria estabelecida pelas séries da Netflix. Estética essa que eu considero como parte de um realismo urbano, digamos assim. E conforme esse vídeo vai avançando, vai ficar claro o que eu quero dizer com isso. Primeiramente, sobre a história, Demolidor Renascido propõe uma espécie de alteração do status quo dos personagens, e como essa alteração reflete e contrasta com aquilo que já conhecemos sobre esses personagens. Tomemos como exemplo o personagem do Wilson Fisk. Nas temporadas anteriores, ele é caracterizado como o chefão do crime que tem uma certa afeição à violência. Essa predileção é colocada em xeque nos primeiros episódios por meio do anseio que o Wilson tem em conseguir poder legítimo, e no caso esse poder legítimo é materializado através da prefeitura da cidade de Nova York. Assim sendo, essas tendências violentas agora precisam ser checadas, controladas, uma vez que ele representa o governo de uma cidade, e não mais um governo ilegal ou criminoso. Essa mesma relação, esse contraste entre uma tendência à violência com uma proposta que tende a evitar a violência, uma forma de buscar poder através de meios legais, ocorre também com o personagem do Demolidor. Só que no caso, ocorre um evento traumático que faz com que o Matt Murdock deixe de ser o Demolidor e passe a exercer essa presença ativa junto à comunidade através de sua profissão como advogado. Essa relação de espelhamento entre o Demolidor e o personagem do Rei do Crime é justamente uma das melhores partes desses 2 primeiros episódios, uma vez que constrói a psicologia desses personagens, a parte interna, como eles pensam e agem, e como ambos observam um ao outro, como ambos se posicionam como juiz um do outro, ou seja, cada um se propõe a garantir que o outro não ultrapasse o limite que esse outro estabeleceu. É justamente o Demolidor e o Rei do Crime que exercem essa função de foco narrativo, e os arcos então vão girar em torno deles. O núcleo do Demolidor, por exemplo, mantém alguns dos personagens das temporadas anteriores, como é o caso do Fog Nelson e da Karen Page, mas com participações bastante pontuais, e introduz novos personagens, como é o caso do Hector Ayala, que é o personagem White Tiger, ou Tigre Branco, que é interpretado pelo Camar de los Reis. De novas adições, tem-se também a Heather Glenn, interpretada pela Margarita Levieva, que no caso é o novo interesse romântico do Matt Murdock, a Nick M. James, que interpreta a Kirsten McDuffie, que no caso é uma das novas sócias do Matt Murdock na agência de advocacia que ele tem, que serve como um investigador particular do Matt Murdock, que pesquisa informações sobre os clientes e também ajuda o Demolidor na sua vida enquanto vigilante. Esse núcleo de personagens, por enquanto, é um dos menos interessantes. A relação entre os personagens é bastante previsível, segue uma fórmula bastante datada do interesse romântico, da melhor
amiga, do investigador, e no momento esses personagens não têm nenhum tipo de detalhamento ou de característica que os leva para além disso. Já o núcleo do Wilson Fisk, para além de lidar com a situação da vida pregressa dele enquanto criminoso e a linha tênue entre criminalidade e um governo legítimo, possui personagens que justamente podem ser encaixados nessa zona cinzenta, que são pouco previsíveis na minha perspectiva. O Daniel Blake, por exemplo, que é interpretado pelo Mark Gandolfo, é uma espécie de jovem político que se infiltra na candidatura do Wilson Fisk porque acredita que essa figura do Wilson Fisk, enquanto um outsider, alguém de fora da política institucional, pode causar mudanças. Esse personagem é especialmente interessante porque ele faz uma citação a situações bastante reais, de uma certa juventude que observa nessas figuras que são de fora da política, ou se propõem como de fora da política, como uma espécie de salvação desse meio constantemente corrupto, ou que consegue fazer as coisas que um político tradicional não conseguiria fazer. Já a personagem da Vanessa Fisk aparece aqui ainda enquanto uma personagem um pouco ambígua. É dado a entender que ocorreram algumas situações que estremeceram o casamento entre a Vanessa e o Wilson. A personagem é posicionada aqui como aquela que tomou conta dos negócios de Wilson enquanto ele estava afastado. Afastamento esse que é justificado a partir das repercussões do que aconteceu na série da Echo. Assim sendo, a crise nesse relacionamento deve-se, por um lado, por esse afastamento do Wilson Fisk, mas também por um certo senso de desconhecimento que tem entre o Wilson e a Vanessa. O Wilson desconhece o que aconteceu com a Vanessa durante esse tempo que ele se afastou, e também dá a entender que muitas coisas aconteceram com a Vanessa, algumas transformações pessoais de perspectiva que ainda não descobrimos. E a perspectiva para um relacionamento criminoso que não dá certo é interessante por si só. Agora, outra personagem também que ocupa um campo importante ao pensar esse aspecto político apresentado em Demolidor Renascido é a personagem da Genya Walton, que é a Bibi Urich. Ela tem um grau de parentesco com Ben Urich, jornalista que aparece na primeira temporada da série da Netflix, e aqui ela é uma espécie de jornalista influenciadora que conversa com as pessoas na rua e colhe opiniões sobre como cidadãos de Nova York lidam com o vigilantismo, se eles são a favor ou contra e como que é essa relação de segurança pública e vigilantes. A Bibi Urich então vai também, assim como o Daniel Blake, ocupar essa posição de uma camada jovem da sociedade que busca a transformação social a partir de medidas fora de um governo oficial ou de um governo legítimo. Ainda não dá para saber exatamente se a Bibi é a favor dos vigilantes ou se ela é a favor do rei do crime. E é justamente esse um dos pontos interessantes da personagem. Agora eu vou falar algumas das minhas impressões em relação à série, e isso tanto no aspecto técnico quanto no aspecto estético. A primeira cena do primeiro episódio, ou seja, a introdução do espectador para a série, se passa em um bar e no espaço ao redor desse bar. Essa cena inicial é rápida no sentido de que o encadeamento das ações se dá de forma bastante acelerada e a ambiência construída por meio da iluminação, da cor, é menos realista quando comparada com as 3 temporadas de Demolidor da Netflix. Para além do que acontece nessa cena em si, essa ambientação me parece um pouco etérea, no sentido que parece uma espécie de sonho. E esse sonho se dá não somente pela rapidez de como as coisas acontecem, mas também para a questão da iluminação. A iluminação parece artificial e não construída de forma a trazer uma naturalidade para a cena. Além disso, tem-se a utilização de uma névoa, de uma fumaça que vai ocupar grande parte da cena, fumaça essa que torna turva as ações que acontecem em cena. Ocorre uma cena de ação relativamente estendida, mas muito pouco dessa cena é visível, tanto por causa da iluminação, que em certos momentos fica piscando, quanto por causa da fumaça. E claro, esse recurso tanto da fumaça quanto da iluminação piscante não é um problema em si, mas no caso dessa cena em específico, ambos os elementos acabam atrapalhando na visualização do que está acontecendo. Além de que a forma como a cena é gravada não me agrada muito. Ela é em grande parte filmada em plano geral, pegando um campo de visão bastante amplo do cenário, ao invés de ser mais decupada, mais recortada, para pegar exatamente as ações de quem está na luta. Para além disso, a fotografia recorre a uma correção de cor que vai dar ênfase às cores vermelho, laranja e azul, que são cores tipicamente ligadas a filmes de blockbuster. Não que a referência a blockbuster seja um problema em si, a questão é que a paleta de cores utilizada nas 3 temporadas anteriores é mais sóbria, o que dá mais sentido para uma história que se passa
passa em um nível urbano, em que as ameaças são pessoas e não seres extraterrestres ou mágicos. Ocorre também nessa cena o uso pontual de CGI. O problema com esse CGI é que ele fica óbvio para quem está observando com mais atenção e que ele é facilmente descartável. Ele tá ali para construir uma cena em que o Demolidor tá pulando entre telhados e tá usando o bastão dele como uma espécie de uma arma gancho, como o Batman utiliza. E sim, o Demolidor tem esse tipo de equipamento nos quadrinhos também. A questão é que esse tipo de cena não existia nas adaptações anteriores e não fazia falta nenhuma. Aqui ela tá mais como essa referência do que necessariamente algo indispensável e necessário para a construção da cena de ação. E falando em ação, essa série realmente cumpre com o que promete. As cenas de ação realmente são construídas aproveitando-se dos recursos permitidos pela classificação indicativa mais alta. A questão é que, pelo menos por enquanto, e especialmente no primeiro episódio, não existe um impacto da violência. Isso é devido, de novo, à forma como a cena foi gravada. Nas temporadas anteriores, geralmente a câmera seguia os personagens na ação, era mais próxima dos personagens e se movia junto com eles. Era tremida. Esse tipo de recurso estético é utilizado para dar dinamicidade à ação, para parecer que o espectador está no meio do que está acontecendo. Como na cena inicial isso não acontece, a gente observa a ação como se estivesse distante dela e existe, de novo, a iluminação piscante e a fumaça, fica-se essa impressão de confusão, o que pode ser proposital por parte dos criadores da série, mas querendo ou não, pelo que acontece nessa cena, não se tem o impacto, a consequência dessa violência. E falando em impacto e consequência, e um breve spoiler aqui, vou deixar marcado na tela o tempo para você pular se você não quiser saber essa informação, o Fog Nelson acaba morrendo nessa primeira parte do primeiro episódio. A morte dele aqui não tem o impacto emocional que deveria ter, até porque fazem 8 anos desde que a terceira temporada foi ao ar. Isso significa que a relação do espectador com os personagens não está tão próxima quanto seria necessário para que essa morte realmente tivesse o impacto que ela quer causar em quem está assistindo. Nesse caso, essa morte funciona apenas como uma motivação para o Demolidor deixar de ser o vigilante. Motivação essa que é convincente, mas podia ser trabalhada de outra forma. Além disso, outro elemento que se destaca de forma negativa é o uso de slow motion. Eu não entendo realmente qual que é a fixação que alguns diretores têm na utilização desse recurso. A questão é que aqui ele é utilizado para dar mais ênfase à dramaticidade do que está acontecendo. Infelizmente, essa utilização de slow motion não funciona para esse fim, e a cena só acaba ficando cafona mesmo. E falando em coisa estranha, alguns dos diálogos são muito pouco sutis. Em que sentido? Os personagens declaram um para os outros os estados mentais deles. Por exemplo, a ficante do Matt, a Heather Glenn, diz pro Matt para ele não carregar o peso do mundo nas costas. Coisa essa que não tem como ela saber que ele tem esse tipo de característica, já que ela acabou de conhecer ele na tarde daquele mesmo dia. Essa falta de sutileza acaba afetando outros diálogos, especialmente aqueles existentes entre o Matt e os novos personagens. O episódio 2, por sua vez, tem a ação um pouco melhor decoupada, no sentido de que a ação é recortada de forma a deixar o que está acontecendo mais dinâmico. Além disso, somos apresentados a responsável pelo BB Report, uma espécie de programa jornalístico independente que mostra a opinião do povo de Nova York sobre os vigilantes, da relação desses vigilantes com a polícia e outras medidas de segurança. Esse episódio, diferente do primeiro, acaba sendo mais eficiente em delinear qual é o tema central dessa temporada, que aparentemente é a relação entre a polícia, os vigilantes e o que o Wilson Fisk tem a ver com tudo isso. Quais serão as medidas que ele vai se apropriar para lidar com essa situação, para lidar com os conflitos entre essas diferentes forças. É estabelecido por meio do BB Report, que vai aparecer nos episódios por meio de pequenos trechos recortados desse suposto programa jornalístico independente, que muitas das pessoas acabam confiando nos vigilantes como uma medida de segurança pública, enquanto outras veem essas pessoas enquanto fora da lei. O Rei do Crime, por sua vez, tem a sua própria relação com os vigilantes. Ele é o principal antagonista do Demolidor. Nisso, a opinião dele sobre essas pessoas acaba influenciando nas políticas públicas que ele tem para a segurança de Nova York. Uma das propostas da campanha dele é fazer com que os vigilantes sejam fora da lei oficialmente, que eles deixem de atuar na cidade. Esse fato acaba afetando o Matt, que no momento não é Demolidor, mas já deixou claro que caso seja necessário ele volta a usar o manto.
Esse conflito entre Wilson Fisk / prefeitura versus policiais versus vigilantes acaba se adensando, porque um dos vigilantes, o Tigre Branco, também conhecido como Hector Ayala, acaba acidentalmente matando um policial. O Matt Murdock acaba se envolvendo na defesa desse sujeito, então aparentemente esse tema de conflito entre vigilantes e polícia vai ser um dos temas centrais, ou pelo menos um dos assuntos tratados nessa temporada. Comparado com o primeiro episódio, a iluminação e o uso das cores aqui são melhores. São menos, entre aspas, espalhafatosos e são mais sóbrios. É mais próximo daquilo que foi visto nas 3 temporadas anteriores. Além disso, o drama entre Vanessa e o Wilson Fisk acaba se adensando a partir do momento em que dá-se a entender que a Vanessa teve um caso extraconjugal enquanto o rei do crime estava afastado se recuperando. A Heather Glenn ocupa esse papel de terapeuta de casal, Heather essa que é uma psicóloga que também tem interesse na questão da dupla personalidade entre vigilante mascarado e cidadão comum. Ele escreve livros que pesquisam e tentam compreender como que funciona a mente de uma pessoa que se fantasia para combater o crime. É nesse episódio também que temos o primeiro vislumbre do Mills, que vai ser um dos vilões da temporada. Qual é a relação dele com esse tema central de Wilson Fisk contra vigilantes, ainda não dá para saber. Mas o personagem, o Mills, já mostrou ter uma certa antipatia contra Wilson Fisk, já que dá para ver ele pintando uma espécie de grafite na parede com o rosto do rei do crime. De forma geral, esses 2 primeiros episódios de Demolidor Renascido servem para apresentar a nova proposta da Marvel para a série. Pontuam as diferenças tonais entre as temporadas anteriores e a nova, acabam se apropriando de uma violência mais explícita, mas não tão eficiente quanto das temporadas anteriores, já que, de novo, tem os problemas de montagem e na forma como as cenas foram gravadas. Mas tirando isso, ao menos a história parece que está se encaminhando para uma análise complexa e, no mínimo, interessante sobre como o vigilantismo vai se encaixar nesse novo universo urbano da Marvel. Como o vigilantismo pode acabar sendo o sintoma de uma sociedade violenta e como o próprio vigilantismo em si, a proposta de vigilantismo, pode construir sujeitos violentos, ou se a violência cria vigilantes. Essa é uma proposta interessante que a série está explorando. Além de que a temporada dá a entender que vai explorar a questão de como um líder popular que não tem ligação à política, mas tem ligação com outras coisas, pode conseguir apoio de classes mais jovens e como isso funciona. Talvez isso seja explorado, talvez não, mas até agora tudo dá a entender que esse também vai ser um dos temas principais. Enfim, potencial para a história, ao menos para o texto, existe. Quem dera existisse um cuidado maior também, ou até mais orçamento, para ter um cuidado maior com a questão estética e com a questão técnica.